E eu queria desafiar os irmãos da igreja. Antes do irmão Carlos começar a passar, eu vou dizer um negócio para vocês. Aqui ainda não é. A gente usa Igreja Batista Vida Abundante, mas nós ainda não somos uma igreja pelas organizações batistas, entendeu? Nós estamos querendo nos tornar igreja no mês de setembro, mês de outubro. E aí a gente vai precisar de todos os irmãos da igreja, aqueles irmãos que estão, porque a gente tem alguns irmãos que não estão nem podendo, não estão saindo nem da sua casa, outros não estão podendo vir, outros estão vindo com precauções, né? Então nós vamos ter o nosso concílio da nossa igreja, ou no mês de setembro ou no mês de outubro, e nós vamos estar nos tornando igreja. Já somos independentes, já agimos com isso há muito tempo, mas para a honra e a glória do Senhor Jesus, nós vamos oficializar ou em setembro ou em outubro. Estive falando com o pastor Leandro. Mas a nossa igreja, e Igreja Batista Vida Abundante, nós estamos com um projeto missionário na cidade de Vargem Grande. E eu vou pedir logo que o irmão Carlos passe, ou veja aí esse vídeo, você veja aí o que é ele aí. Pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Amém? Nosso Deus é bom, né? Deixa eu dizer para vocês aí o que nós queremos falar para você. Esse é um projeto, a gente está querendo inaugurar esse projeto lá na cidade de Vargem Grande, 6, 7 de setembro, e a gente quer abrir esse projeto missionário. Eu dizer uma coisa para vocês, a gente não faz nada dessas coisas sem recursos, né? Sem dinheiro, sem contribuição, sem ajuda financeira. E essa coisa aqui é para a igreja mesmo, para os irmãos que estão fazendo parte da nossa igreja. E a gente queria desafiar você a nos ajudar, né? Nós temos um gasto para abrir essa missão de R$2.000 por mês. A gente vai ter um gasto nesse valor. Então nós estamos pedindo
tentando ver se a gente consegue achar 100 pessoas, 20 pessoas que possam nos ajudar com R$ 100, né? E essas 20 pessoas, elas vão mensalmente, elas vão ser contribuintes desse projeto até esse projeto tiver organizado. Então é mais ou menos, nós vamos querer por um ano e depois nós vamos querer por mais de um ano essa ajuda. Depois desses 2 anos, a gente já quer que a própria congregação já esteja sobrevivendo com sua própria vida, tendo seus próprios passos, sendo conduzido. E na verdade, amados, nós não temos a visão de lá ser uma congregação autônoma, uma igreja autônoma. Lá ser IBVA como nós somos IBVA aqui. E nós temos a mesma ingerência, a mesma participação com quem estiver lá trabalhando, a gente fazer congressos, essas coisas todas que uma igreja, a gente gostaria que uma igreja tivesse. Por outro lado, é um grande momento para a igreja despertar o lado missionário. Você vê que nós temos missionário aqui de quase de todas as idades, né? Nós temos ali o Felipe, estava lá cantando com grande emoção e grande alegria, né, louvando a Deus. Foi um momento muito bom. E 6 e 8 de setembro nós queremos levar a igreja toda, aqueles que puderem, estar conosco lá na cidade de Vargem Grande. Aí você pode dizer assim: pastor, eu não tenho R$ 100 para ajudar, mas como é que eu posso ajudar? Tá certo? Eu quero que você entenda o seguinte: hoje nós estamos precisando de mais 14 pessoas. Vamos dizer assim, nós já temos 6 pessoas que já se dispuseram a contribuir com esse projeto missionário com R$ 100. Aí você diz assim: 14 pessoas, dá mais, 6 pessoas que já fizeram, dá até mais. Algumas pessoas se juntaram, tipo assim, a gente coloca uma pessoa como se fosse R$ 100. Mas aí tem 2, 3 pessoas que se combinam e assim, que vão juntando, a gente, aqui está uma pessoa. Aí a gente coloca aquelas pessoas dentro do alvo. O que eu quero dizer com isso? Que você pode contribuir com 20, você pode contribuir com 10, você pode contribuir com 30, você pode contribuir, mas desde que você tenha uma regularidade, entendeu? Você não precisa sufocar o seu orçamento, entendeu? Você vai lá e diz assim, eu vou ajudar com R$ 30, outro diz eu vou ajudar com 10. Aí a gente soma, esses dali é considerado, quando bater 100 é como se fosse uma pessoa. E a gente conta com a sua ajuda. Deixa eu dizer um negócio aqui, eu não sei se é porque quando se fala em dinheiro, as pessoas ficam mudas e não gostam de falar. A gente sempre tem alguma desculpa para a gente dar. Aí a gente sempre acha que a gente não tem como. Eu tenho que olhar. Eu falei com um irmão meu, de sangue, meu irmão. Aí eu falei outro dia, mandei o áudio, desafiei ele para ajudar. Aí ele foi e disse: eu tenho que fazer a soma do meu orçamento para mim poder ver se dá e não dá. E aí não sei o que mais. Aí eu disse assim, eu só disse assim para ele: olha, ora e peça a Deus aí discernimento. Porque muitas vezes você tem sim condição de ajudar. Entendeu? O que você não vai poder, e eu quero dizer isso para você, comprometer o dízimo da sua igreja por causa do processo de Vargem Grande. Se você dizima, então deixe o seu dízimo. Mas você pode ajudar esse projeto com 10, com 15, com 20, entendeu? E se você quiser ajudar, se sinta à vontade. Uma outra coisa que eu queria que você entendesse, e eu queria assim te chamar a atenção para isso, é que nós gostaríamos de ver você envolvido nesse projeto. Você tivesse o prazer de passar um dia lá, de ter o prazer de ir nessa cidade, né? Uma cidade que tem um fertejo lá, que as pessoas precisam ouvir, falar de Jesus. Então a gente gostaria de ter vocês lá com a gente. Então, é interessante assim, que como a gente graças a Deus, esse grupo que viajou tem tido um senso de responsabilidade muito grande, porque sabe que nós estamos recebendo ajuda de verbas de outras pessoas. Então a gente não quer de modo algum fazer com que você não se sinta privilegiado por a gente estar fazendo esse projeto. Então, se você vai estar ajudando, possa ter certeza de uma coisa: ele vai ser integralmente gasto lá nessa missão em Vargem Grande, tá certo? Ele vai ser
integralmente. Você vai receber como é que a gente chama? Uma planilha de gasto, a prestação de contas, tudo direitinho, quem deu o dinheiro, quem não deu, quanto entrou. Outra coisa, a gente não quer, por exemplo, se a gente encontrar 21 pessoas ofertando com R$100, só dando um exemplo, a gente não vai receber a 21ª. Vamos deixar de stand-by lá. Não, meu irmão, eu só quero que você garanta pra gente que se alguém falhar, deixar de contribuir, você entra naquele grupo para estar contribuindo com a gente. E aí a gente gostaria de ver isso. Isso aqui é um projeto missionário, você sabia? Essa congregação, ela é um projeto missionário. Ela nasceu, esse projeto missionário, nasceu com minha família. Eu vou pedir que fique em pé. Eu, a minha esposa, cadê a minha esposa? Está lá atrás, fica em pé aí, que é para o pessoal saber. A minha esposa, só quem estava lá. Aí, as minhas 2 filhas, o Winnie e o Herbenê, fiquem em pé. Esse projeto nasceu com a nossa família e tinha mais a família da irmã Solange, que era a irmã Solange, Beatriz, Júnior e o André. E o irmão Antônio, que ia, mas não tinha frequência por causa do serviço dele na Pagamentos. Mas esse projeto nasceu aqui com a gente. Nós hoje estamos vendo outras pessoas e tem pessoas que nem estão aqui. Não estava o Lucas, viu, gente? O Lucas já foi depois. Uma outra coisa que agora eu ri, eu olhei assim para trás e ri, é que nós temos um missionáriozinho, tá? Um missionário, não é missionáriozinho não. Eu não sei se alguém viu o missionário lá. Eu vou chamar para vocês, esse Celtinha amarelo. Ele é missionário. Esse Celta, ele está a serviço do reino. Pode ter certeza disso. Tem muita gente que bota no seu carro a serviço do Senhor. Mas se você precisar e disser assim, leve aqui, não pode. Não entra buraco, não faz... Esse Celta está a serviço do Senhor. É missionário, tá certo? Não só ele, como o outro missionário que está parado lá na porta lá de casa. Então, todos os meus carros, esse aqui e o outro está com recurso, falta grana, Deus está abençoando, mas ainda não abençoou para a gente ajeitar a dúvida, né? Mas são missionários, são para servir ao Senhor, tá? Talvez você pense que é essa igreja aqui que me sustenta. Não, é Deus que me sustenta. Amém? Porque sou advogado, Deus me deu essa profissão, me deu a profissão de ser professor, deu a profissão da minha esposa ser professora. Então, graças a Deus, a gente é sustentado pelas mãos de Deus. Graças a Deus. Tá? Então, o que eu quero dizer para você? Quero dizer para você que você pode servir na obra de Deus. Você pode e deve. Não se delongue muito. Tá aqui a irmã Isa, que é a nossa tesoureira. Não fique protelando. Eu vou somar. Não some nada. Diga logo, eu vou dar R$15, acabou. É o que eu posso dar. Ponto, acabou. Mas a gente precisa saber isso de você para a gente poder fazer o quê? A gente ver quanto a gente vai precisar para repor para ter essa despesa lá. Deus foi tão bom aqui, o irmão Ionildo, que é de lá. Nós temos a irmã Ana Paula, que é de lá. Tem a irmã Isa, que, né, sempre não é de lá, mas é como se fosse uma parente adotada de lá, né? Então, graças a Deus, Deus tem abençoado. E nós temos uma família inteira lá que liberou sua casa assim numa rua para a igreja poder fazer. Não vai ter gasto com a casa, assim, só o primeiro gasto. Mas a gente vai ter gasto com passagem, a gente vai ter gasto com o local que a gente quer comprar para a gente colocar a igreja lá. Então a gente precisa da sua ajuda. Por isso eu estou falando isso para você poder estar entendendo que é algo muito importante a sua colaboração. Estou falando para quem é da igreja. Quem não é da igreja, o nosso convite é diferente. É que um dia você possa participar com a gente de uma viagem missionária, né? Você possa ir lá, sentir, né, a alegria de ver ou de anunciar a palavra de Deus. Quem foi a viagem, fica em pé, para você saberem quem foi, tá? Olha aí, os irmãos que foram à viagem, esses irmãos aqui foram, e todos estavam felizes no decorrer dessa viagem, porque foi algo maravilhoso. Podem sentar, né? Eu tenho certeza que todos eles ficaram felizes. Então, participar de uma viagem missionária é muito bom. Alguém aqui já participou de alguma viagem missionária?
Quem já participou aí? Levante aí sua mão. Eu já fiz uma viagem missionária. Nunca? Você está vendo? Nós fizemos uma viagem missionária e vamos fazer agora em setembro. Nós vamos fazer a outra viagem missionária. Vamos abrir o projeto de Deus lá e vamos ser abençoados lá. E Deus vai abençoar a vida desta igreja. Amém? A palavra do Senhor que eu quero compartilhar com vocês encontra-se exatamente no Evangelho de Lucas, capítulo 5, tá certo? A palavra de Deus se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Amém? E eu queria compartilhar essa palavra de Deus com você, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 5, tá certo? Talvez você vai até entender assim algumas coisas que a gente tem uma certa dificuldade até de entender por que fazemos, por que pregamos, por que anunciamos, né? Por que estamos envolvidos nas coisas de Deus, né? Porque ela é uma pergunta que a gente sempre tem que estar fazendo na nossa vida. A palavra de Deus que encontra no Evangelho de Lucas diz assim: e aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, e estavam lavando as redes. E entrando num barco que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que havia feito. Igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serão pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. Tá certo? E o seguiram. Nós temos uma passagem muito assim interessante, e do ponto de vista bíblico, nós temos uma passagem que se refere à questão de um chamado. E eu queria que você prestasse atenção, porque muito tempo atrás, eu nunca imaginava na minha vida ser evangélico, nem ser pastor. Não? Eu acho que já falei isso para a igreja. Não passava pela minha cabeça estar numa igreja pregando, anunciando a palavra. E é interessante que a gente perceba isso, porque Deus, ele age de um modo assim sobrenatural. E o modo sobrenatural de Deus, quando ele age, é tão tremendo que a gente acaba não tendo como dizer não para Deus. Não há modo algum, quando é sobrenatural, dizer não para Deus. Estava observando, na hora que eu cheguei aqui, chegaram 2 adolescentes, eu perguntei por um: qual é o teu nome? Ele disse: Saulo.
Aí eu olhei assim, Saulo. Aí eu disse assim, Saulo foi alguém que foi chamado por Deus de um modo tão impactante, né? Na Bíblia relata, ele estava indo para o caminho de Damasco e ele era um perseguidor da igreja, e quando de repente ele foi assombrosamente tomado, vamos dizer assim, caiu do cavalo, né? Literalmente, porque ele vinha e caiu um estrondo, não sei se foi um raio, eu não sei o que foi, e ele cai, e aí ele ouve uma voz dizendo para ele, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Né? Então você veja que quando Deus age de forma tão tremenda e tão impactante, não tem como a gente fugir das suas mãos, não tem como a gente abandonar o seu caminho, não tem como a gente sair de um modo diferente. Por isso eu quero dizer para você que ninguém que aceita o Senhor Jesus Cristo, aceita o Senhor Jesus Cristo pela sua própria vontade, mas aceita pelo poder que Deus tem e que Deus opera sobre a vida das pessoas. Em João 1,12 vai dizer, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de quem? De Deus, a saber os que creram em seu nome. E aí o verso 13, 14, ele vai dizer assim, não nascidos da carne ou da vontade humana, mas da vontade de Deus. Então, é um querer e é um poder tão interessante que Deus é que age de forma tão tremenda e impactante na vida dos seus filhos, que não tem como a gente fugir da sua presença, não tem como a gente abandonar o seu poder, ou dizer, com outras palavras, que nós podemos nos distanciar da autoridade de Deus, ou fugir da sua essência. Então, quando Deus opera de forma tão tremenda que nós não temos como abandoná-lo. E aí a gente percebe o ato poderoso de Deus nessa circunstância. Então, quando nós somos chamados, a gente percebe que há algo sobrenatural de Deus. A gente percebe que Deus move os céus para nos alcançar. Deus move o nosso coração para que a gente possa se converter. Deus faz a diferença na nossa vida para que a gente chegue no momento, a gente possa entregar a nossa vida a Ele. Então, é interessante que a gente perceba. E a primeira coisa que eu quero dizer para você nesta noite é que as coisas de Deus, como o Senhor Jesus Cristo constrói, é por base de um relacionamento. Então nós jamais vamos poder anunciar a palavra de Deus para as pessoas simplesmente somente a palavra de Deus. Mas a gente constrói relacionamentos, a gente constrói amigos, a gente constrói comunhão, a gente constrói ensinamentos, e Jesus vai trabalhando isso e mostrando isso na sua caminhada cristã. E aí você percebe que naquele momento o Senhor Jesus Cristo também, é uma coisa que eu acho assim impressionante, não há um desespero do Senhor Jesus Cristo para querer abarcar todo mundo ou trazer todo mundo. Eu acho isso muito legal. O Senhor Jesus Cristo, ele não está interessado em pegar ali todo mundo. E talvez a gente, quando escuta isso, a gente fica até assim, os pregadores e as pessoas querem ser tão maiores do que Cristo, que muitas vezes a gente pensa em ganhar o mundo inteiro, né? E fazer as coisas assim. Mas a grande centralidade da questão é olhar com os olhos de Cristo para as pessoas e construir. E aí é que está a chave da questão. Construir nestas pessoas algo que o façam, sabe o quê? Discípulos de Jesus. Essa é a mágica, essa é a palavra, esse é o toque, é o poder. É a gente perceber que o Senhor Jesus Cristo quer transformar da gente em discípulo. E transformar em discípulo é uma coisa que a gente vê assim, é uma caminhada, é algo que vai mais além, é algo que a gente vai aprendendo, é algo que a gente vai crescendo. E para isso, meu irmão, há necessidade de relacionamento. Se não tiver relacionamento, não tem como você crescer. Então, por isso que Jesus Cristo não tentou abarcar todo mundo, ou trazer todo mundo. Porque ele precisava construir relacionamento. E um relacionamento forte. Um relacionamento forte. Um relacionamento em que as pessoas são acostumadas a comer a mesma coisa. Um relacionamento onde as pessoas vão passar a noite inteira num local, orando, dormindo juntos.
Olha como é um negócio impressionante. Olha como é assim, né? Mas eles precisavam perceber, as pessoas precisavam perceber o toque de Deus na vida deles. As pessoas precisavam entender que Deus estava ali. Então, muitas vezes, você prega a palavra de Deus e ela entra por um ouvido e sai por outro, porque aquelas pessoas ainda não são impactadas pelo poder de Deus, ainda não receberam, ainda não compreenderam. E o Senhor Jesus Cristo pega 2 barcos, ele manda afastar um barco que diga, e ele vai ali, vai começar a ensinar a palavra de Deus. Jesus tinha alvos. E talvez você seja um alvo de Deus nesta noite. Jesus tinha alvos. Talvez você pensou, era a multidão, as pessoas que estavam lá, exatamente aquelas pessoas que Jesus se dirigiu, aqueles pescadores, eles eram os alvos. Mas tinha muita gente lá, gente que estava vendo, gente que tinha chegado cansado, e Jesus pediu o barco logo de Simão. Olha como é interessante, muitas vezes alguém te pede a tua casa, porque você é um alvo de ser alcançado. Você é um alvo para ser transformado num discípulo de Jesus. Então Jesus, ele estava ali, olhando, percebendo, e estava pregando a palavra de Deus pregando a palavra de Deus, e ali ele estava fazendo a obra de Deus, sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus, ele acontece assim. Ele pode acontecer com um de um jeito, com o outro de outro jeito, mas é o sobrenatural de Deus. E nessa passagem, a gente percebe grandemente a sobrenaturalidade dele quando ele começa a pregar. Sabe, Jesus é tão impactante que ele nos desafia. Você ouviu ainda agora eu falando de Vargem Grande? Vargem Grande é um desafio. É um desafio para quê? É um desafio para o pastor da igreja, né? Não. Ele é para o pastor, mas é para cada um que se envolve nesse projeto. Esse desafio é nosso. Esse desafio é de Deus. Deus chama a sua igreja. Deus chama as pessoas. É um desafio. E aí você percebe nesta passagem que Jesus vai dizer para Pedro, vai dizer assim: ei, pega o barco e leva para o alto mar, para o mar alto. Vai lá. Aí sabe que Pedro vai responder? E aí é que eu quero que você perceba o desafio. Quantas vezes, se fosse eu, no lugar de Pedro, com certeza eu iria dizer para o Senhor Jesus Cristo assim: Senhor, o Senhor conhece da palavra de Deus, mas de pescaria entendo eu, que passei a vida inteira pescando, e o Senhor está mandando eu voltar, já passei a noite toda pescando, e lá não tem peixe. Eu ia retrucar. Pedro até pensou em retrucar. Você percebe que ele diz: olha, nós passamos a noite toda pescando e não encontramos nada. Mas pela tua palavra, olha como foi diferente. Pela tua palavra vamos lá. Talvez Pedro pensou assim: a gente passou a noite toda pescando, mas se chega esse pregador dizendo que é pra gente ir lá, eu vou lá. E vamos ver se vai acontecer esse milagre. Entendeu? Se vai acontecer esse sobrenatural de Deus ali. Entendeu? Gente, eu fico olhando os milagres do Senhor Jesus e fico pensando assim, cada milagre que o Senhor Jesus Cristo fez, eu fico pensando assim. Eu me lembro que quando eu era mais jovem um pouco, eu via algumas igrejas. Vai ter um não sei o que, saía dizendo o nome do projeto e diz: vai ter noite de cura, milagres, poder e não sei o que mais. E as pessoas iam e dava aquele horror de gente. E lá, naquele lugar, subia gente que estava em cadeira de rodas e gente que era cego, disse que passou a ouvir. Mas sabe uma coisa que eu sentia diferente? É que eu sentia diferente dessa cidade. O que foi? Você falou cego e passou a ouvir. Ah, foi, perdoe. Então tem problema. Porque ele soltava. O cego soltava cego mesmo. Ele estava cego e surdo. Além de estar cego, ele estava surdo também. Mas assim, o que eu quero que você perceba? Mas no caso de Jesus era diferente. Era alguém que todo mundo sabia que era surdo. Todo mundo sabia que era aquele aleijado que estava ali naquele lugar, anos e anos naquele lugar.
Entendeu? Então, quando aquele homem foi curado, todo mundo não tinha como dizer assim: ah, não, isso aí é uma... Será se foi curado mesmo? Porque eu tinha essa dúvida. Quando eu vejo isso, gente andando num culto e vindo de lá, eu digo para vocês, não estou dizendo que não aconteceu, mas eu tenho essa dúvida. Será se isso não é um truque? Será se isso não é uma patifaria? Será se não é uma coisa errada que alguém está fazendo? Entendeu? Mas com Jesus não tinha aquela dúvida. Se você ler a palavra de Deus, você vai perceber claramente que não tinha dúvida alguma. E todo mundo percebia que havia ocorrido algo sobrenatural de Deus naquele lugar. E naquelas vidas. E é por isso, meu amado irmão, que eu quero te dizer, quando o Senhor Jesus Cristo manda os discípulos irem para o alto mar, sabe o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo para eles? A terceira coisa, mostrando a missão que eles teriam de ter. Qual é a sua missão? Qual é a nossa missão? Nós somos tão individualistas que a gente imagina que Deus tem uma missão para mim. Mas Deus tem uma missão para a sua igreja. Eu preciso saber a missão que Deus tem e me enquadrar nela. Não é uma missão que é especial para mim. E não sou eu que sou especial, mas é Deus que é especial. É a obra dele que é perfeita. Ele que é o Senhor. Então eu preciso perceber. Então quando Jesus diz, vai lá para o alto mar, que eles lançam a rede, e que eles puxam a rede, né, de lá, com aquela coisa, e vem cheia de quê? Vem cheia de peixes, meu amigo. Está ali demonstrado exatamente a perfeição do mistério de Cristo. Nós somos o quê? Nós somos exatamente isso, pescadores de alma. Amém. E é se pescar almas, meu irmão. E não é algo que é do pastor. Ah, não, eu não gostei da pregação do pastor, eu não gostei do pastor. Não é do pastor, é algo que é de Deus e de você que faz parte desse ministério. E todo mundo que foi chamado para a obra de Deus foi chamado especificamente para uma obra sobremodo excelente, que é exatamente fazer o quê? Levar a palavra de Deus. Amém. Então, por exemplo, a nossas irmãs ali, Carla, Joelma e Samara, tem a missão de pregar a palavra de Deus. O Felipe tem a missão de pregar a palavra de Deus. Ah, mas ele é tão pequeno. Mas ele tem. E quando ele ora em sua casa, ou que ele chega em algum lugar que ele está orando, ele vai influenciar na vida daquelas outras pessoas que estão em sua volta. A obra de Deus. Nós somos pescadores de alma. Pessoas que estão com sua alma desanimadas, abatidas, sofridas. Pessoas que estão angustiadas. Eu vou dizer um negócio para você. Você não sabe o quanto Deus alivia a alma das pessoas. E quando